Gente, então assim, vamos conversar um pouquinho sobre a função orgânica álcool, tá? O que é um álcool? Quimicamente falando, álcool é tudo aquilo que tem uma hidroxila, ou seja, um OH, né, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio, ligados a um carbono saturado. O que é carbono saturado? Carbono saturado é aquele carbono que só faz ligação simples. Então, quimicamente, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligação simples, eu estou dizendo então que eu tenho um álcool, beleza? Essa é a primeira situação. Agora sim, os álcools estão aí no nosso dia a dia o tempo inteiro. Tá? A gente tem na foto aí, né, um carro sendo abastecido com álcool. Bom, nós encontramos álcoois nos combustíveis, nós encontramos tanto álcool, o etanol no combustível, né, para abastecer os veículos, quanto o etanol na gasolina, que também serve para abastecimento veicular. Nós encontramos álcoois nos produtos de limpeza, nós encontramos álcoois nos perfumes, em medicamentos. A aplicabilidade dos álcoois é extremamente grande, tá? Bebidas alcoólicas, né, que são drogas lícitas aí, né, regulamentadas pelo governo, que as pessoas podem usar, mas não deixa de ser uma droga, é uma droga, tá? Então, assim, a aplicabilidade dos álcoois é imensa, é infinita. Já que eu toquei no assunto bebida alcoólica, tá? É importante assim a gente chamar atenção para isso. Para ti que de repente acha bonito ser feio e acha legal quando tu vê alguém ingerindo bebida alcoólica em excesso, cuidado, tá? Cuidado, gente, porque assim, ó, o álcool, tá? Em excesso no organismo, ele traz diversos problemas de saúde, tá? Aqui é uma breve, longe de querer falar todos os problemas de saúde que o álcool pode trazer para o organismo humano, tá? Só com esse slide aí. Aí eu tenho fígado, tenho rim, tenho coração, tenho um cérebro, né? Todos esses órgãos aí podem ser sim afetados pelo consumo de álcool. Muitas vezes as pessoas, inclusive, têm problemas pré-existentes, né? E não sabem disso e acabam fazendo o consumo de bebida alcoólica socialmente e acabam aumentando esse problema. Por exemplo, o indivíduo tem lá uma hepatite, tá? Ele é soro positivo para hepatite e ele não sabe. Acontece, é uma doença silenciosa a hepatite. Para quem tem hepatite, o álcool é veneno. Não pode beber porque detona o fígado, por exemplo, né? O indivíduo tem lá uma esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Gordura no fígado. É uma outra doença silenciosa. As pessoas têm e nem sabem que tem. Tá? É uma doença metabólica. O excesso de gordura de lipídios se acumulam nas células hepáticas e faz um fígado gorduroso. E a pessoa nem sabe que tem isso e, eventualmente, não tem problema, vou ir lá e bebo. É um problema. É um problema. Ao longo da vida, isso é um problema. Então, cuidado. Tá? Cuidado, dá para te ficar longe disso, né? É claro, gente, que socialmente, num evento, com a família, com amigos, alguma coisa, uma ocasião muito especial, não tem problema. A grande questão é que muitas pessoas acabam fazendo da exceção a regra e acabam começa a beber um dia, quando vê bebe outro, depois um final de semana, depois outro, quando vê tá bebendo todo final de semana. É problema sim, ao longo da vida isso é problema. Né? Pode ter câncer de fígado, pode ter câncer de rim, pode ter cistite, pode ter cirrose, pode ter uma série de problemas, tá? Cardiovasculares, vasculares, circulatórios, né? Danos nas células cerebrais também, porque ele altera a nossa percepção de sinapse, altera o nosso sistema nervoso central, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá? É uma droga aceita pela sociedade, qualquer indivíduo acima de 18 anos pode comprar essa droga, né? Porque ela é lícita, não é crime nenhum, não existe crime. Embora ainda a gente saiba que muitos estabelecimentos ainda vendam bebidas alcoólicas, né, de forma ilegal. Mas aí é um assunto, não é um assunto para a aula de hoje, tá? Então, cuidado com o álcool, tá?
Aí é uma perguntinha básica assim para ti. O álcool aqui que está abastecendo o veículo, o etanol, né? Está abastecendo o veículo, tá? Esse etanol aí, ele que abastece o carro, é o mesmo que está no vinho, por exemplo? Sim ou não? É o mesmo. A diferença é a concentração. No vinho, o teor alcoólico do vinho é aproximadamente 13%. Tem vinho que tem 11, 12, 13, 14, 15, né? Vamos dizer assim que na média seria 13%. Tá? Se tu falar com algum enólogo, ele vai dizer, a média é 13%. Enólogo é o cidadão que fez graduação em enologia para estudo do vinho. Tá? O álcool que está lá no carro, que é vendido no posto de gasolina, ele é um álcool praticamente puro, praticamente 100%. Então essa é a grande diferença. Esse álcool que está aqui num vinho, numa cerveja, numa vodka, num whisky, enfim, nas bebidas alcoólicas, é um álcool com uma concentração bem menor do que o álcool que está sendo comercializado lá como combustível. Ainda bem, né? Ainda bem, até porque o nosso organismo não aguenta mesmo muito tempo numa concentração muito alta, tá? Para uma pessoa entrar em coma alcoólica não precisa muito, tá? Não precisa muito mesmo, e dependendo da condição de saúde da pessoa, pode ser fatal, inclusive, tá? Pode literalmente morrer bebendo. Acontece, se a pessoa tiver uma saúde um tanto quanto debilitada ou tiver algum outro problema, pode acontecer. Então, o que eu falei para ti são compostos que apresentam o grupo hidroxilo, olha aqui o OH, né, ligado a um carbono saturado, ou seja, carbono que só faz ligação simples, tá? Que eu falei para ti aqui agora no início. Então, esses são os álcoois, tá? Aqui eu tenho a primeira classificação dos álcoois. Por que este álcool aqui, olha só, esse álcool aqui, o nome dele, aqui não está dizendo, mas é 1, 2, 3 carbonos é propanol, tá? O nome desse álcool aqui é propanol. Por que esse aqui é um álcool primário? Porque a hidroxila, olha aqui a hidroxila, tá? Ela está ligada a um carbono primário. Te lembra que a gente já viu que carbono primário é aquele carbono ligado, né, em termos de carbono, a só um carbono. Então esse carbono da ponta, eu posso dizer que ele é primário, porque ele está ligado só a um carbono, que é o carbono do lado, aqui da esquerda. Se ele é um carbono primário e eu boto uma hidroxila nele, um H nele, eu passo a ter então um álcool primário. Um álcool secundário, tá? Um álcool secundário é um álcool que está ligado a um carbono secundário. Por que esse carbono aqui é secundário? Porque ele está ligado com um carbono na esquerda e com um carbono na direita. Tá? Então, assim, isso faz dele um álcool secundário. Olha só, hidroxila ligado a um carbono secundário. O mesmo acontece aqui, ó. Este álcool é um álcool terciário. Por que é um álcool terciário? Porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono, que é um carbono terciário. Por que esse carbono é terciário? Esse carbono é terciário porque ele está ligado a um carbono na direita, a um carbono aqui embaixo e a um carbono na esquerda. Então, este carbono está ligado a 3 carbonos. Se ele está ligado a 3 carbonos, é um carbono terciário. E aí eu boto uma hidroxila no carbono terciário, eu formo um álcool terciário. Então, seria essa aqui a classificação dos álcoois, né, de acordo com a posição do carbono na cadeia. Tá? Então, o etanol, que é o álcool mais comum que existe, é um álcool primário. Inclusive agora, em tempos de combate ao coronavírus, a gente fala muito do álcool gel. Álcool gel, o que é o álcool gel? É o etanol a uma concentração de 70%. Assim ele vai fazer efeito. Quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, já viu eu fazer vídeos mostrando, né, falando sobre isso. Não adianta eu ter um álcool com concentração 80, 90, 92, 96% e achar que isso vai me garantir uma eficácia melhor para eliminar o vírus aí do coronavírus. Não. Ou qualquer outro. Né? Não vai. Não vai. Não vai, porque se o álcool for mais concentrado, falar 92%, 96%, ele vai ter um tempo de evaporação menor. Né? Ele é muito volátil, ele evapora a uma temperatura bem menor que a água, então ele vai evaporar mais rapidamente. Eu não vou ter ele na superfície o tempo que eu preciso ter para efetivamente fazer o efeito que eu quero que faça. Então, não pode ser um álcool maior que 70% para eu higienizar,
para eu me ver livre aí desse vírus. Pode ser um álcool com uma concentração menor que 70%. Olha, de 65, entre 65% e 70% a gente aceita. Baixou disso, aí ele vai ser um álcool muito fraco. E aí também não vai adiantar. O que significa essa concentração 65%, 70%, 90%? Simples. É a quantidade de álcool que eu tenho misturado em água. Por exemplo, se eu tenho 1 litro de solução alcoólica, álcool 70%, significa que 700 ml é etanol, é essa substância aqui, e 300 ml, por exemplo, é água. É isso que significa. Álcool 70%. Significa que 70% daquele volume que está ali, naquele frasco, é efetivamente etanol. O restante é água, é algum outro recipiente, né, para fazer aquele colóide ali, para formar o álcool gel, para carregar a substância. Mas o que efetivamente importa é isso aqui para nós. Tá? Então, por que é etanol? 1 carbono, 2 carbonos. 2 carbonos, et. Entre os carbonos, ligação simples, AN. Termina em... é um álcool. Álcool termina em ol. Por que é um álcool? Porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples. Então fica etanol o nome dele. Tá? Bom, as aplicabilidades do etanol então são imensas, né? Solventes, produtos de limpeza, matéria-prima na indústria, combustível, que nem eu já falei, perfumes e por aí vai. O processo de formação desse álcool ele parte lá da cana de açúcar, né? O pessoal colhe a cana, moe ela, tira o caldo, fermenta, que é um processo, uma reação química aqui, pega esse mosto, destila até chegar no etanol, tá? Basicamente, assim, o processo, a grosso modo, de formação do etanol através da cana-de-açúcar seria esse. Eu também consigo fazer, ter o etanol oxidando hidrocarboneto. Tá? Bom, vamos ver aqui então. O processo de nomenclatura é o mesmo que nós já estudamos nos hidrocarbonetos, é o mesmo processo, só muda o quê? Que no hidrocarboneto termina com O e aí o nome da substância fica em O, né? Aqui, como é um álcool, vai terminar em ol. Então, a mesma maneira de pensar, não mudou nada, tá? Porém, ó, nesse caso aqui, um carbono, né, indica match. Ele só faz ligação simples, só está cercado de ligação simples, AN. Está ligado numa hidroxila, é um álcool, eu chamo de, eu uso a terminação ol. Então, esse aqui vai ser o metanol, tá? Que é um álcool extremamente tóxico, inclusive. O metanol, um álcool com um carbono só, ele é um álcool mais tóxico, inclusive, que o etanol. Tá? Os álcools, em geral, a função orgânica álcool, ela é tóxica para o nosso organismo sempre. Tá? O metanol, em quantidades muito pequenas, ele é letal, inclusive, para o organismo humano. Tá? Uma pergunta: álcool se dissolve em água, né? Se solubiliza em água? Sim, álcool se solubiliza em álcool. Por quê? Porque o álcool ele é uma substância polar. Tá? Eu tenho da hidroxila, né, a propriedade de fazer o álcool uma substância polar. A água também é polar. Então, lá no primeiro ano do ensino médio, a gente vê que semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. Então, nesse caso, o álcool vai se dissolver, vai se misturar na água, porque a água é polar e o álcool também é polar. Tá? Aqui eu tenho exemplo do propan-1-ol. Ó, no carbono 1 eu tenho uma hidroxila ligado a ele, então fica propan-1-ol. Ok? Bom, gente, eu continuo no próximo vídeo aqui falando da nomenclatura dos álcoois. Já volto.